Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. E hoje eu convidei para participar do programa a Márcia Maria Paiter, que foi presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de 1992 a 1994 e continua até hoje prestando serviços aqui na entidade. E estamos vivendo o Outubro Rosa, daí a importância também de associar esse tema aqui na programação da TVL. Márcia, prazer tê-la aqui no programa Nossa Gente. Da mesma forma. Você nasceu em Blumenau ou faz parte daquele time que escolheu Blumenau para morar? Mas esse time é grande, né? Esse time é grande. Eu, na realidade, nasci em Timbó, porque a minha família morou e continua até hoje em Benedito Novo, que fica a 10 quilômetros de Timbó. Aqui na região mesmo do Vale, né? Sim, que por sinal é um lugar maravilhoso. Uma região que tem descendentes alemães, mas quando chega lá na tua terra natal, para cima um pouquinho, aí prevalece o italiano, né? Olha, lá, por sinal, eles fazem uma festa anual que festeja as 3 descendências, alemã, polonesa e italiana. Ah, tem polonês lá também? Sim, chama-se Festa das Tradições. Que bacana. E é interessante porque a gente dizia, não são ruas nem bairros, mas lugarejos, né? Então tem uma rua lá que a gente sabe que só moram poloneses. Os italianos se concentram mais em outra e no centro é misturado. Mas o Paiter aqui é o sobrenome do marido? É sobrenome de casamento, é do marido. Ele era de Blumenau. E o teu sobrenome de solteira? De solteira, a minha mãe era alemã, Wolf, de uma região de Indaial, né? E o meu pai era italiano, Murara. A família dele de Rio dos Cedros. E essa mistura aí... É. Essa mistura que eu digo é porque daí entra a culinária principalmente, né? Porque o italiano gosta de uma boa comida, né? Sim, mas a mãe era uma exímia cozinheira também. Apesar de alemã, ela era conhecida por nona, né? Mas ela cozinhava muito bem. E o alemão tem muito das tradições, né? Tem. O que não é diferente do polonês, que você fazia referência também, essa cultura trazida da Europa, né? Sim, olha. Ela vive até hoje aqui na nossa região. Pois é. Sabe que eu lembro que a mãe rezava Ave Maria em polonês à noite. Não sei se por influência da região ou da infância dela, mas então a gente, na realidade, cresceu com as 3 culturas, né? O pai de uma região bem italiana e a mãe que trouxe esse lado alemão tão forte. Ô, Márcia, que lembrança você tem do tempo de menina, de adolescente? Do Benedito? O Benedito é uma poesia, né? O Benedito é só verde, ribeirões. Hoje em dia, inclusive, está muito na onda essa história de bike, né? Então, está incluído nesse roteiro e já temos pousadas maravilhosas lá. Agora eu vi até que foi inaugurada mais uma, que eu acho que é lá no Alto Benedito, não lembro do nome agora, mas também onde esse pessoal que faz esses passeios ciclísticos para, né? É muito bonito, é muito bonito. Mas eu perguntava sobre... De lembranças? Isso, do teu tempo de menina. De menina, em Benedito, o que nós brincávamos? O rio, que passava atrás da casa da gente, era o prolongamento da cozinha, né? Porque a gente passava as tardes inteiras brincando naquele rio. A gente podia ir a hora que quisesse, que a gente conhecia as pedras, a distribuição da areia, daquilo tudo de cor e salteado, onde era uma lisa, onde podia ir de cabeça, onde pegava o pneu. Então, era assim uma turma muito grande, né? A gente já tinha aquele horário certo, que a mãe ficava sentadinha lá na barranca e a gente lá. As pescarias, né? Pegar a minhoca lá por trás e pescar. E à noite, uma coisa que eu achava muito legal, que eu lembro muito, o pai tinha cartório lá. Então ele tinha um relacionamento muito grande com as pessoas, né? Mas quando chegava à noite, a gente não tinha televisão. Depois de jantar, assim, tomar um café. Hoje nós vamos visitar os Vasselay. Então a gente se arrumava e ia a pé até na casa do Vasselay para brincar. Hoje nós vamos visitar o seu Schleifer. Hoje nós vamos no Mário Moser. E a gente fazia essas visitas, sabe? Isso era uma coisa muito gostosa, né? É uma coisa que me lembro, porque eu também tenho descendência italiana, e a gente chama isso no idioma italiano de filó.
aquela Sim. coisa de ir à noite, Sim. lá na casa do vizinho, para conversar, tomar alguma coisa, comer lá E a um lanche. gurizada brincava, né? Não, isso era uma coisa muito boa. Mas eu fiquei pouco em casa, eu fiquei até terminar o 4º ano, porque não tinha mais como eu continuar os estudos lá. Então, quando eu terminei a 4ª série, na época a gente dizia, passava para o ginásio, hoje em dia é tudo um curso só, né? Aí eu vim para o internato, aqui para a Sagrada Família de Blumenau. No tempo que só estudavam meninas. Só, era o internato, né? Onde eu fiz muitas amizades que perduram até hoje. Então a tua vinda para Blumenau foi para estudar e Para estudar. E aí continuou na cidade? Fiquei aqui. Eu fiquei quase 7 anos no internato. Aí tive um retorno breve a Benedito de 1 ou 2 anos. Nesse meio tempo já estava namorando com meu futuro marido, né? Depois com o casamento voltei para cá e estou aqui até hoje. E como é que era esse internato, essa convivência no Sagrado? Ai, meu Deus do céu. Hoje em dia a gente é muito até agradecida, né, por ter tido esse tipo de educação. Mas se a gente para analisar com o comportamento com que a gente faz para os filhos hoje, para os netos hoje, a gente vê que era muito exigente, né? Era tudo no horário, tudo na ponta do lápis, a gente tinha que obedecer tantos itens que se eventualmente tu caísse fora de alguma outra coisa, você já perdia a saída de final de semana, não podia vir para casa. Então, assim, eu vou dizer que é internato mesmo, né? O banho cronometrado, as refeições cronometradas, então foi uma escola em todos os sentidos. E eu imagino que também essa... Além de que, uma coisa assim que eu lembro, que na época era uma coisa assim muito cara para os meus pais. Meu Deus, eu escutei quantas vezes isso. Olha, a herança que nós vamos te deixar. Para os pais isso era uma coisa muito, muito cara, né? E tinha uma coisa, Márcia, nesse tempo, na tua geração, eram poucas as mulheres meninas privilegiadas, eu uso esse termo, que tinham a oportunidade de estudar, que os pais permitiam o estudo das filhas. Não era tão comum como hoje. Nós lá de Benedito estávamos em 4, então a gente vinha de ônibus e voltava de ônibus, né? Mas eu digo, eram poucas as mulheres que estudavam, raríssimas, né? Sim. Aí eu fiquei até terminar o curso normal. Agora, você fala da exigência, né? Das regras que tinham lá, mas o aprendizado, imagino que era de linha de frente, né? Eu não falo nem tanto aprendizado de disciplinas, eu digo assim, um aprendizado como um todo. Para a vida. Porque a gente aprendia etiqueta, você aprendia respeito, a parte de religiosidade, os postura, valores, né? Valores, né? Então eu acho que foi um investimento como um todo que meus pais fizeram. Rezavam bastante lá? Bastante. Tinha as missas fixas, tinha as que a gente eventualmente ainda ia, a gente fazia passeios aqui, por exemplo, as internas quando saíam, iam de 2 em 2 pela Rua 15, pela Alameda, a gente andava pela cidade, né? Íamos à missa na catedral, que na época estava recém-construída. Nós íamos a muitas peças no Carlos Gomes também, com uniforme de gala, né? Então era tudo, cada coisa no seu lugar, cada coisa com o seu valor, né? Então, esses dias ainda nós estávamos comentando, a gente assistia às peças e as pessoas que frequentavam também se arrumavam para esses lugares. Hoje em dia você vai... É tudo assim mais desleixado, mais jogado, não existe mais vamos supor, aquele respeito, aquela hierarquia para as determinadas coisas, né? Era um ritual praticamente. Era um ritual. Agora, Márcia, estamos falando de que época? Não que eu queira denunciar a sua idade. Não, eu tenho 69 anos, eu vim para o internato, eu tinha 10 para 11 anos. Então ficou ali naquela faixa dos 10 até os 16, 17. E como é que era Blumenau aqui, a região central nessa época? Olha, eu vou te falar uma coisa. Porque estamos falando de mais de 50 anos atrás, né? Sim. Meio século atrás. Hoje em dia, com o advento da internet, Facebook, esses grupos que a gente acompanha, eu acho assim que aconteceu uma coisa muito positiva na vida da gente. A gente revê tudo com muita facilidade. Resgata, né? Existem grupos de Blumenau era assim, no colégio como era. Então eu acho que isso tudo hoje em dia está muito fresco, está muito vivo na mentalidade das pessoas, né? Porque era assim, como é que eu vou te dizer? Blumenau sempre foi uma cidade gostosa, mas um fato até que eu acho relevante colocar, às vezes a gente passava a noite na Rua 15, a gente sentava ali mais ou menos onde é a Casa Birger, por ali passava um cinema na rua, sabe? Isso é uma coisa que
nem se fala mais nos dias de hoje, mas era o cinema ali, né? Mas tinha um cinema tradicional, que Tinha era o o Cine Cine Bush. Blumenau e tinha o Cine Bush. Tinham 2 cinemas. Né? Mas isso que a senhora faz referência era o Na cinema rua. de rua mesmo, né? De rua, a gente assistia de Onde é rua. que o pessoal de adolescentes se encontravam aqui em Blumenau nessa época? Eu não posso falar muito de saídas, porque eu morava no colégio. Quando eu saía, final de semana, eu ia para casa. Né? Passava os finais de semana em casa. Mas aqui tinha a turminha que estudava comigo, as externas, então elas contavam das festinhas que ia. O Carlos Gomes era muito frequentado, era a época dos bailes de debutantes, era a época de muita festinha de 15 anos. O América era muito frequentado. Nós tínhamos também ali no Grande Hotel o Aquarium, que era um bar, assim, tinha uma boate, um restaurante muito fino da família do Rogochin, né? Esses eram os points. E depois tinha os cafés, né? Tinha o Zohar, tinha Tenges, essas coisas. E isso que a senhora falou ficava na frente da igreja, né? Ali Sim. na 15. Também tradicional para a época, né? Também tradicional. Bom, a senhora então vai para a faculdade, na FURB, e cursa letras depois do Sagrado. Sim, eu fiz letras, mas eu já era casada. Depois de casada. Já depois de casada, porque nem tinha faculdade quando eu terminei. A senhora casou com que idade? Eu Jovem? casei com 19, Menina ainda, né? uma menina. Se bem que naquela época se casava cedo, se começava a trabalhar cedo. Casei com 19, com 20 eu já tive o primeiro filho, o Marlo, e com 22 o Rafael. Eu tive 2 filhos, 2 rapazes, com até 22 anos já tinha os 2 filhos, né? E quando eu casei, logo no início ali é que a FURB começou, tanto é que eu fiz letras, eu sou uma das primeiras turmas de letras ali, né? Me formei em 73. Se formou em letras, chegou aí para a sala de aula depois da aula, não? Meu Deus! Foi a vida toda? Que pergunta que eu te faço, né, Trabalhei a Márcia? vida inteira, trabalhei a vida inteira em sala de aula. Trabalhei muitos anos, eu nem saberia contar quantos anos, porque houve interrupções, né? Mas eu trabalhei muito tempo, até me aposentei no Estado, nessa escola que fica atrás do Senac, Júlia Lopes de Almeida. Aqui, Aliás, na foi Ponta Aguda? Ali que começou a FURB, Ali não foi? começou a FURB, eu ia te falar. As primeiras turmas da FURB funcionaram ali, né? E trabalhei também muitos anos no João Widmann, trabalhei no Colégio Santo Antônio bastante anos, e, enfim. Botar na ponta do lápis quanto tempo? Mais de 30, com certeza. Uma vida dedicada. Uma vida, é. Olha, não faz muito tempo a gente comemorou o Dia do Professor, no último dia 15 de outubro. Agora faz 2 dias. Tá mesmo atrasado, meus parabéns, né? Obrigada. Então, e a senhora, como é que a senhora define o ser professora, o ser professor? Olha, é uma sensação, como é que eu podia te explicar? Porque é muito forte isso no coração da gente, sabe? É uma vocação. É muito forte. E depois que a gente sai, até hoje, como eu falei para ti, eu trabalhei em várias escolas, em vários lugares. Então eu tive convívio com muitas gerações, com muitas pessoas de Blumenau, né? E é imensurável o que a gente sente com o carinho desses ex-alunos quando a gente encontra. Eu imagino quando esse reencontro. Como eles são carinhosos. E houve muitos alunos, inclusive, que depois eu dei aula para os filhos deles também já, né? E uma coisa interessante, por exemplo, quando eu estava no internato, muitas das minhas amigas ali de internato, depois tiveram os filhos que foram meus alunos no Santo Antônio. Então a gente já pegou e acompanhou agora, esses por sua vez já tem netinhos também, então a gente acompanhou 2, 3 gerações, entende? E qual era a disciplina? Português? Português. Trabalhei com língua inglesa, mas assim, só um pouco de tempo aqui no Júlia Lopes, mas eu sempre trabalhei com português. Como é que se define isso? É uma gratidão ter sido professora? É uma gratidão, acho que é pouco, sabe? Uma realização, né? Uma bênção, porque veja bem, você trabalha com qualquer coisa na vida, você trabalha com matéria, você trabalha com tecido, você trabalha com tudo. Agora, você trabalhar com o coração, você trabalhar com a vidinha dessas crianças não tem preço, né? As crianças tinham um respeito muito grande pela gente, os pais confiavam na gente, a palavra da gente era sempre endossada por eles, né? Então a gente tinha essa força das famílias, né? Isso é muito importante. Márcia, vamos fazer um breve intervalo, depois na volta vamos falar sobre a tua participação, o teu envolvimento com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, onde você foi presidente, né? Lá em 1992, a tua gestão foi até 94? Foi. 2 anos. Então, vamos fazer um breve intervalo.
te convido para que você continue nos fazendo companhia, porque é breve o nosso intervalo, logo, logo estaremos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A minha convidada hoje é a Márcia Maria Paiter, que já foi presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, formada em letras pela FURB, professora por mais de 30 anos no município de Blumenau, no município que eu digo do ponto de vista local, porque a sua atividade foi nas escolas em boa parte do estado, né? Eu até esqueci de mencionar há pouco a você, eu trabalhei também 1 ou 2 anos no laboratório da FURB. E os 2 anos que eu fiquei em Benedito, trabalhei lá também. Por falar em Benedito, você escreveu o hino lá de Benedito Novo. Foi. Eu escrevi o hino de Benedito Novo, que por sinal ficou maravilhoso. Foi um hino assim, abriram um concurso lá, né? E acho que houve lá umas 5, 6 pessoas que se inscreveram, mas foi tudo dentro da formalidade exigida, né? Tantos minutos, os versos com tantas sílabas e a rima assim. E eu aproveitei e fiz 3 estrofes. Uma das estrofes eu me referi mais à parte da natureza de lá. A segunda estrofe, a parte das pessoas, do povo. E a terceira, então, o comprometimento, né, com as pessoas, a responsabilidade toda. Que bacana, né? Um legado para a cidade, para a região, né? Ficou. Foi tua cidade natal. Você nasceu em Timbó, mas mas a minha família, tua origem é ali, até né? hoje eles moram, né? Toda a família do meu irmão, eu só tenho um irmão. Ele mora lá também. E foi uma coisa muito bonita, um momento muito bom. E é sempre bom lembrar, né? Como está sendo bom essa tua vivência aqui na Rede Feminina, né? Aliás, como é que você entrou aqui? Olha, a Rede Feminina, eu posso te dizer que é uma família, né? Isso aqui é uma família. Eu entrei, faz 32 anos que eu estou aqui na Rede, 31 para 32 anos. Eu vim para a Rede porque aqui a gente, para chegar, a gente vem pelas mãos de uma madrinha, né? E eu tinha um grupo de amizades assim muito fortes que perduraram a vida inteira, e a minha madrinha foi a Odineia Marchetti. Então ela veio, convidou, insistiu com aquele jeitinho dela, tanto é que a Marli Vasselay, que me antecedeu, também veio com a Odineia, e eu vim com a Odineia. E aí a gente veio, gostou, ficou, e era voluntária de ambulatório, e a Marli Vasselay me antecedeu, foi presidente da Rede na gestão anterior. E naquela época eu já fui vice-presidente dela. Então já fui me enfronhando, e assim que ela largou, daí eu continuei. Bom, e a gente já disse aqui no programa, só para recordar, a tua gestão foi de 92 a 94. Sim, 92 a 94. O que aconteceu nesse período? Olha, uma coisa que eu gosto de falar aqui da Rede é o seguinte, porque aqui na Rede não tem nada assim de dizer isso é específico dessa, daquela, é sempre uma continuidade. É o conjunto da obra. É o conjunto da obra, né? Tanto é que os objetivos são sempre unilaterais, a gente vai sempre para a mesma direção, né? Então, eu acho que não teve uma gestão que tenha sido um pouco melhor que a outra, porque todas sempre tem que pegar um rojão pesado e dar continuidade ao que está sendo feito. Então, cada uma no seu momento, né? Quando eu assumi a Rede, ela ainda funcionava lá no Hospital Santa Isabel.
Aliás, a irmã Dominice abriu a rede, fundou, e lá ela ficou até essa sede aqui ser construída. Aliás, tem uma bela estrutura a sede da rede Meu Deus, agora. maravilhosa, maravilhosa, cuidadinha, como a gente diz, redonda, né? Pois é, mas foi lá também na tua gestão, de 92, 94, que a coisa andou para que se tivesse uma sede. Sim, sim, mas até agora você me perguntou o que aconteceu, não aconteceram só coisas boas, não. Nós tínhamos, eu quando era presidente, era lá no Hospital Santa Isabel, naquela parte, era parte térrea ali, né? E a nossa lojinha, o brechó, funcionava do outro lado da rua, onde tem a farmácia do Osvaldo, ali no ladinho, né? E nós pegamos uma enchente que entrou 1,70 m de água lá na lojinha. A enchente de 93, né? Ali, exatamente. E a nossa rede também, ela ficou todinha submersa. O pessoal, muitos voluntários apareceram, o pessoal do 23º, tiramos a rede inteirinha, ela ficou na carroceria de um caminhão não sei quantos dias até poder retornar. Então, por que eu fiz essa menção? Porque acontecem imprevistos, né? Acontecem percalços e a gente tem que saber driblar essas situações, né? Como é que começa a história da rede feminina em Blumenau? Foi lá em 1973. A senhora conhece bem a história? Conheço bem a história. Eu não fiz parte do grupo inicial, né? Mas começou com a irmã Dominícia, lá no Hospital Santa Isabel, porque a rede como um todo, ela começou em São Paulo com a dona Carmen Prudente, e nós tínhamos a representante da rede, a dona Ina Melman, em Florianópolis. E a irmã Dominícia, então, juntou um grupo de senhoras, trabalhou com elas, fez treinamento com elas, e foi tudo dentro de um amparo legal. A nossa rede, então, começou a iniciar os seus trabalhos ali dentro de uma salinha no Hospital Santa Isabel. Pois eu tenho aqui... Depois de um tempo, até ela desceu, já passou para o térreo, já tinha um espaço muito bom, né? Mas o que eu poderia te dizer é que a rede, ela também cresceu muito. A nossa rede cresceu muito, não só em serviço, como em credibilidade. Isso é uma coisa muito boa, né? E à medida que ela foi crescendo, que foram se formando mais setores, nós tivemos que procurar um outro espaço, não tinha como manter tudo lá, porque o atendimento de laboratório era ali, ambulatório, mas a lojinha ficava num outro lugar, as Mastec ficavam num outro lugar, né? Então, hoje em dia, nós estamos com tudo concentrado aqui e já está pequeno. Pois é. Há quanto tempo está aqui? Desde 99. Não faz muito tempo, nem 20 anos. Nem 20 anos. Agora, a rede existe em Blumenau há 45 anos. 45, é. Pois é, nesse tempo todo foram mais de 300 mil atendimentos, né? Sim. Que beleza, né? Hoje, em média, o que dá? Mais de 100 voluntárias que ajudam e trabalham aqui? Sim. Eu não poderia te dizer o número exato de voluntárias inscritas, mas na ativa umas 140. Porque são muitos departamentos aqui, né? Mas a rede é uma causa abraçada pela sociedade. Ah, sim. E depois, assim, antigamente, eu acho que a pessoa procurava a rede assim, eu tenho um tempo sobrando e vou para a rede, né? Hoje em dia não é mais assim. Que em função do desenvolvimento, do acréscimo, de como cresceu essa estrutura toda, não só aqui, e já existe regimento, já existe regulamento para o voluntariado, né? Uma pessoa que começa na rede hoje, ela tem que dedicar pelo menos 4 horas semanais, sabe? Agora, então é tudo. Nesses quesitos, tem algum critério para ser presidente da rede feminina? Sim, a pessoa, para ser uma pessoa que está recém começando, que não conheça bem a estrutura interna, jamais poderia ser, né? Mas assim também, uma pessoa idônea, uma pessoa que conheça tudo, e também é por eleição, né? Então é uma coisa democrática, votada aqui dentro, né? Só para fazer referência a Maria Dorigatti, né? Maria Cristina Dorigatti, que é a atual presidente. Ela já vai terminar o mandato dela no final desse ano. E agora, na próxima reunião nossa, já temos a assembleia para definir as chapas que para substituí-la, ou quem sabe nós tenhamos a alegria dela continuar. Dela, né? Continuar por mais... 2 anos o mandato. Né? Essa diretoria está indo muito bem, como aliás todas foram. Agora, você falava aqui, me permita chamá-la de você. Sim. Né? Deveria chamá-la de senhora, Imagina. Mas... a tua entrada aqui aconteceu por convite, né? Sim. A senhora fez referência aqui à Odineia, a minha saudosa memória, sim, né? Que já sentou comigo aqui no programa também. Verdade, então, muito comunicativa. Muito querida, né? E eu te pergunto o seguinte, nessa condição toda aí desse trabalho, você não perdeu, digamos assim, aquela vontade, aquele entusiasmo porque
passou tempo de presidência e você continua aqui quase que diariamente, né? Aqui ou lá fora, contribuindo com a rede. Ah, não. Sabe, a rede é uma expressão bem popular, mas a rede é uma cachaça, né? A gente não consegue passar aqui sem dar uma entradinha. Passou aqui na frente, tem que entrar, ver como é que a rede está. Mas não foi por causa de doença que a senhora veio para cá? Não. Eu vim para a rede como voluntária, né? Já tive problemas de saúde também, mas não que tivesse alguma coisa a ver com a rede. Mas a gente continua, nós temos, como eu lhe falei, nós temos muitos setores. Hoje em dia, meu trabalho é mais na parte do protocolo da rede e também ajudo bastante na parte de escrita, na parte de redações, que sempre foi o meu forte, né? E como é que é a lida com as pessoas portadoras de câncer aqui? Como é que é a convivência com essas pessoas? É muito carinhosa, é muito boa. E depois é um trabalho completo que elas têm, né? Independente do setor, até eu te convido, passe um dia aqui conosco um pouquinho para vocês verem o que é. Que a gente falar, verbalizar é uma coisa, agora você sentir, ver o atendimento é bem outra coisa, né? Lá embaixo, você acabou de passar por lá, nós temos o nosso ambulatório, a gente sempre chamou de coração da rede, porque foi com ele que tudo começou, né? Só que hoje em dia tudo também se expandiu, não ficou só no ambulatório, né? Mas nós temos um outro setor, das mastectomizadas, que até esse setor começou quando eu era presidente. Foi tão interessante que nós tínhamos, e temos até hoje também, uma das fundadoras da rede, a dona Elke Willig, ela está nativa até hoje também. Ela é uma pessoa mastectomizada, há muitos anos. E naquela época ela dizia assim, eu gostaria tanto de fazer alguma coisa para as pessoas que eventualmente precisem ou venham a sofrer viver o que eu vivi, né? Mas como é que vamos fazer? Como é que nós não vamos fazer? Eu, no momento, teria só 2 pessoas que eu poderia me dedicar. Eu digo, e por que você não começa com essas 2? Ela levou aquilo como um desafio. Num instantinho, parece-me que foi ali no Porta Aberta que cederam umas salas. Elas se encontravam inicialmente uma vez por mês para fazer artesanato, tomar um café, conversar. E olha só o que nós temos hoje. Gente, é emocionante. Muito bacana. E você registrou parte da história da Rede Feminina, desses 45 anos, aqui nesse livro, né? Me permite? Não, foi o seguinte, esse livro foi feito quando a Rede fez 40 anos, né? Isso, aliás, também foi uma iniciativa da dona Elke Willig. Mas você que escreveu? A parte de redação é minha. E depois nós tivemos a Maria Helena, que se responsabilizou por todo o material. Mostra direitinho, né? A capa aqui. Então, esse livro foi feito quando a rede completou 40 anos. E nós, assim, até ele ficou, hoje em dia a gente brinca que é o nosso Google. Porque as meninas mais novas que estão entrando, elas querem saber alguma coisa da rede e vão lá e procuram. Porque nós separamos por gestões, sabe? Cada ex-presidente tem a sua gestão aqui dentro, então todos os fatos que aconteceram naquela gestão estão aqui registrados. Então aqui está a história de 40 anos da Rede Feminina. Da rede, a parte burocrática toda, inicial, né? Os símbolos, os uniformes, o hino, tudo aquilo início. E depois vem gestão por gestão, até os 40 anos. E agora, para completar isso aqui, foi feita essa revista dos 45. Então agora, essa foi lançada agora, por ocasião dos 45 anos da rede, então aqui já temos como a rede está hoje, né? Porque daqui para cá ela também já temos coisas novas para acrescentar. Pois é, aqui inclusive nas páginas centrais fizeram tem a galeria, né? A galeria das ex-presidentes. Sim. Você está aqui, né? Sim. Olha quanta gente já passou depois de mim. Pois é. Aqui está a primeira presidente, né? A Nicéia. Eu não sei se eu comentei com você que as primeiras, a irmã Dominícia, eles costumavam convidar as esposas dos comandantes do 23º para serem os presidentes da rede. Elas, às vezes, nem tinham uma atuação muito presente, mas era assim como se fosse um título de honra ou era uma parceria. A gente não viveu essa época, né? Mas muito interessante isso. Mas logo depois, olha, esta foi. Aqui já começaram as pessoas da nossa sociedade, né? Essa senhora aqui,
a dona Ete. Hoje a filha dela é a nossa tesoureira. Olha só. E ali, mas uma coisa que eu acho interessante, que dessas senhoras que fundaram a rede, nós temos ainda senhoras que trabalham conosco até hoje. Uma delas é? A dona Elke, eu não sou da fundação. Ah, não, é Da verdade. fundação a dona Elke, a dona Gilda, nós tínhamos a dona Anitta até pouco tempo, a dona Nair e a dona Lígia. Nós temos várias ainda que trabalham conosco até hoje. Que Então, bacana, 45 né? anos conosco, né? Então a história está aqui, parte dela aqui na revista, né? E muito da história no coração de cada uma de vocês. Na coração, e da sociedade da blumenauense. lembrança. E olha, assim, a gente que trabalha mais essa parte protocolar, todo mês quando nós temos as nossas reuniões mensais, sempre são apresentadas as novas candidatas, elas passam por um questionário, elas passam por uma entrevista, e todo mês nós estamos tendo 4, 5 novas pretendentes a entrar para a nossa família cor-de-rosa. Márcia, 32 anos de Rede Feminina de Sim. Combate ao Câncer, mais de 30 na sala de aula. Sim. Tem aqueles 2 também lá do laboratório da FURB, que Sim, botar no pacote. é botar no pacote. Uhum. Eu fico grato, né? Você participar aqui do programa, contar um pouco da tua vida. Muito obrigado, hein? Obrigada a você e também em nome da rede, muito obrigado para a gente poder ter contado um pouquinho da nossa história. Né? Eu que te agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Sim. Márcia Maria Paiter foi a minha entrevistada hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue conosco, nos fazendo companhia aqui na programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.